esse livro aqui, tá? Sobre a trivialidade dos filósofos que sobreviveram, do Cecílio Balbo. Ele foi editado pelo Eduardo Wolfling, que é de 1800 e alguma coisa. 1850. Presta atenção aqui. Página 11 desse livro aqui. Ele está escrito em... Você vai achar esse texto escrito em latim, tá, pessoal? Não tem inglês isso aqui. É latim, tá? É isso aqui, ó. Eu não sei ler latim, então nem vou. Você sabe ler latim? Desculpa, eu ri muito com a pergunta do Abrantes. Como vocês acham isso? eu falei para o Pedro que é Tito que está iluminando a nossa cabeça. Foi, você falou. Tito. É Tito, não pode ser. Desculpa. O pessoal se pergunta, cara, como que o Francis consegue achar essas coisas sem diploma? Veja, não precisa de diploma para achar essas coisas. Presta atenção. Então, o texto que você vai achar, não adianta você digitar em inglês, tá? Você pode achar até esse autor, mas o livro dele vai estar em latim, tá? Tudo que você vai achar desse cara aqui está em latim. Então, o texto dele, eu traduzi aqui numa inteligência artificial, ela vai dizer o seguinte, pode ter alguma coisa errada aqui, mas eu acho que está bem conciso, tá? Porque eu fui em três inteligências artificial para traduzir, e traduziu igual. Então, o Cecílio Balbos aqui diz o seguinte, ele está falando de Tito Flávio, tá? Ele está falando de Tito Flávio aqui. Ele diz assim, ó, ele também, ao lembrar-se durante o jantar que não havia feito nada de bom para ninguém naquele dia, disse com tristeza e lamentação, ó amigos, perdi esse dia. Galera, isso aqui, esse autor está tirando de Suetônio. É Suetônio que vai citar isso aqui, tá? Aí ele continua. Quem ele ofendeu na vida após retornar da destruição de Jerusalém ainda não foi determinado e talvez o Senhor tenha escolhido como vingador da inocência e do Redentor crucificado aquele que, com a consciência íntegra, não apenas oprimiu, mas também destruiu o povo cego, de maneira não apenas inocente, mas até religiosa. Peraí. Game over. E aí? Mostrar. Aí, eu sabia que a pessoa ia fazer essa pergunta. Estava só esperando. Só esperando. É um texto do século XIX, certo? Eu me fiz essa pergunta. Falei, caramba, de onde, que século que está esse cara aqui? Aí fui pesquisar, né? E o Pedro também ficou meio invocado, né? Então, eu sabia que ia sair essa pergunta, e na verdade eu não ia trazer uma coisa aqui, e o Pedro também não ia corroborar fazer isso aqui se a gente não tivesse certeza do... Tá? Então, veja, o que ele está dizendo para nós aqui, mas, Francis, ele não tá, eu sei que a pessoa vai dizer assim, não, mas ele não está dizendo que Jesus não existiu, que os flavianos inventaram. Sim, mas será que vocês não entenderam o que ele está dizendo? Para onde que esse autor está olhando? Veja, esse autor ele é romano. Tá? Ele é romano. Eu vou mostrar aqui para vocês esse aqui texto está num site como se diz em latim, tá? É o The Latin Library. E ele vai dizer assim, o início dele aqui, ele está escrevendo para Trajano, tá? Eu não vou ler para vocês aqui, mas depois eu vou deixar o link para vocês entrarem lá, tá? Porque eu deixo, tá? Depois eu vou deixar para vocês aí na descrição esse link desse site aqui. No início, ele vai estar falando para ele chama de Augusto, mas ele está falando aqui, esse autor ele está durante o reinado de Trajano. E ele está fazendo um elogio a Trajano. Ele vai citar Sêneca, ele vai citar Cícero, ele vai citar o Augusto, ele vai citar o Júlio César e outros autores aqui. Tá? Só que ele vai citar Vespasiano, Tito e Domiciano. E olha que incrível, ele está dizendo que Tito voltou de Jerusalém e ele
matou os judeus, ele está justificando aqui, dizendo que Tito é inocente. Eu vou ler de novo para vocês entenderem aqui, só para vocês entenderem o texto. Vou ler de novo aqui para vocês. Ele diz assim, ó: quem ele ofendeu na vida após retornar da destruição de Jerusalém, ainda não foi determinado, e talvez o Senhor, em letra maiúscula, tenha escolhido como vingador da inocência e do Redentor crucificado, aquele que com a consciência íntegra não apenas oprimiu, mas também destruiu o povo cego de maneira não apenas inocente, mas até religiosa. Um autor, veja que eu trouxe até agora para vocês, o autor cristão, tirando a culpa de Tito. Esse autor está fazendo a mesma coisa. Para onde? Você tem que passar em pouco, Francis. Para onde o autor está olhando para ele dizer que Tito era inocente da morte dos judeus e que ele está vingando a morte de Jesus? O Evangelho. Não tem outro lugar. Esse autor romano está olhando para o Evangelho e está dizendo, olha, Tito voltou de lá, Jerusalém, e ele vingou aqui a morte de um crucificado. Isso não prova que Jesus, que eles inventaram, não prova que Jesus não existiu. Mas não é isso, pessoal. Vocês têm que entender que o objetivo do autor é tirar a culpa de Tito. E ele corrobora com a teoria flaviana. Por quê? Porque ele está fazendo propaganda. E aqui, nesse momento, era para ter, por exemplo, perseguição. Ué, se ele está dizendo que Tito vingou o sangue de Jesus na época de Trajano, sendo que Trajano estava perseguindo, então, peraí, tem uma coisa errada aqui. Por que ele está defendendo Tito da morte dos judeus? Da onde ele está tirando isso? Dos evangelhos. Mas, Francis, quando que é esse texto, Francis? Ah, sim, vamos responder então para o nosso amigo Abrantes, né? Que ele disse, mas vocês estão lendo um texto do século XIX. Peraí, vamos lá, Abrantes, isso aqui é para você, Abrantes. Esse daqui é para você. Amanhã de manhã cedinho eu vou estar vendo o React. Abrantes, esse texto é para você. Então, o que Balbo está dizendo aqui, esse autor aqui? Então, Balbo retrata Tito como responsável pela destruição de Jerusalém em 70, interpretando esse evento como um possível julgamento divino contra os judeus por rejeitarem Jesus, o Redentor crucificado. Cara, é incrível, ele cita o Redentor crucificado. Tito é descrito como um instrumento escolhido por Deus para executar essa vingança, agindo com uma consciência limpa e de maneira religiosa. Assim, sua ação é vista como uma punição ao povo cego, que não reconheceu o Messias, combinando sua brutalidade histórica com a missão divina, segundo a perspectiva cristã. Então, todo esse texto que eu trouxe para vocês até agora aqui, esse autor aqui, romano, está dizendo a mesma coisa. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.